Oi. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Vamos dar continuidade aos estudos que nós estamos tratando. Então, abre aí tua Bíblia. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Eu quero ler com você capítulo 5, versículos 16 em diante. Amém? Ok? Vamos lá? Gálatas, capítulo de número 5. Versículos 16 em diante. O apóstolo Paulo, ele vinha na sequência de mensagens tratando acerca da questão da escravidão, quando o homem ele resolve ser guiado pela lei, ele se torna escravo da lei. Porém, quando chega agora nesses versículos, ele dá uma mudada no teor do seu conteúdo, do seu sermão. E ele agora começa a tratar alguns, não mais problemas relacionados à religiosidade da época. Ele agora começa a tratar os problemas sociais e os problemas de cunho, de imoralidade de dentro dessa igreja. Lembrando sempre que essa igreja de Gálatas, ou aos irmãos que se encontravam na Galácia, era uma igreja totalmente século I. E não vos espante, a gente acha que o mundo avançou e que o mundo tornou-se mais imoral do que quando era no primeiro século. A grande realidade é que o primeiro século, ou os tempos antigos, os homens na realidade eram totalmente perversos, imoral e indecentes. Se você for um conhecedor da cultura da época dos romanos, você vai descobrir que os camaradas eram muito devassos. Os gregos, a Grécia antiga, era muito devassa no que se tratava as questões relacionadas à sexualidade. Não é à toa que Calígula, um dos grandes imperadores do Império Romano, ele tinha um caso amoroso com sua própria irmã. Então, dentro do palácio de Roma existia imagens, estátuas aos órgãos genitais, tanto do homem quanto da mulher. E eles se prostravam diante desses órgãos, dessas estátuas, em reverência, na realidade, ao órgão genital, tanto feminino como masculino. Então, a depravação, a moral do ser humano, ela não começou no século XXI, nem tampouco no século XIX. No século XIX, na realidade, ela existe desde que mundo é mundo. Essa é a grande realidade. A partir do momento que o homem pecou, que o pecado entrou no mundo, infelizmente o homem ele distanciou-se de Deus e sua sexualidade, infelizmente, foi deturpada, foi desorientada, foi desregulada, desqualificada no trato com relação àquilo que Deus tinha criado como algo original para o homem. Então, eu quero ler com vocês, eu faço essa introdução, trazendo essa orientação para nós entendermos a razão pela qual Paulo está escrevendo. No mundo antigo existia uma deusa por nome de Afrodite. E Afrodite ela era vista como a deusa do amor.
e existiam alguns templos pagãos espalhados, tanto no Império Romano como no Império Grego, e os adeptos da deusa Afrodite, eles se reuniam nos templos para cometerem todo tipo de imoralidade sexual. O culto a Afrodite era regado pela orgia sexual. Não importava se era 2 homens, 3 homens, 4 mulheres, 10 homens, não importava. A máxima que prevalecia era o prazer. Se está dando prazer, então não é errado, não é pecado. E o culto a Afrodite, ele era regado por isso, regrado por essas imoralidades. Isso no primeiro século. Então você imagina por aí o teor da imoralidade que existia nesses períodos. Então Paulo está escrevendo a uma igreja que está inserida no primeiro século. Essa carta é escrita à igreja que era dominada pelo Império Romano. O Império Romano, ele levava a sua cultura, e o objetivo dele era implantar a sua cultura em todo o mundo antigo, inclusive as suas imoralidades sexuais ou os deuses quais de fato eles ali adoravam. Então ele muda o teor da sua mensagem, ele deixa os problemas de religiosidade de parte, e ele agora parte para tratar as questões de cunho de pecado moral e de pecado sexual. Ele vai dizer: por isso digo, viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Repetindo, por isso digo, viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Próximo. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Baixa um pouquinho essas luzes aqui, para não atrapalhar a projeção. Isso, galera inteligente aí, tá vendo? Se não fosse o pastor. Vamos lá? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O que é contrário à carne. Vamos lá. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, da escravidão. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, essa palavra no original é prostituição, que é a palavra porné, tá certo? Então, vamos lá. Prostituição sexual, impureza e libertinagem, que seria lascívia. Idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. E a inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes, coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Nós iremos classificar esses pecados em 4 categorias. E hoje eu queria tratar com vocês o slide. E hoje eu queria tratar com vocês a primeira classe desses pecados, que é os pecados de cunho sexuais. Então, esses pecados estão inclusos no pecado da carne, e eu queria hoje tratar especificamente dos pecados de cunho da área sexual, que é os pecados de prostituição, impureza sexual e de lascívia. Então, hoje, nós não iremos nos deter em todos os pecados que foram relatados, mas iremos nos deter apenas na questão dos pecados da área sexual. E eu diria que tudo é pecado, porém, os pecados da área sexual, de fato, eles afligem toda a humanidade,
não há quem não sofra com essas questões, não há homem e mulher que não passe por esses conflitos. Por isso é que eu queria nessa noite dar uma olhada de uma forma bem minuciosa, bem crítica, bem aguda, para que a gente assim consiga, nesta noite de hoje, percebermos alguns erros, aonde falhamos e percebermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, os pecados sexuais, o primeiro dele é a prostituição. No nosso contexto, nós muitas vezes entrelaçamos ou apenas achamos que a prostituição é apenas o pecado relacionado ao sexo feito por dinheiro. É bem verdade que a palavra porneia, ela tem sim essa origem voltada para a compra do amor, porém, quando ela aparece nesse texto, ela não está apenas relacionada à questão do sexo por dinheiro, mas ela engloba, ela traz, na realidade, uma sucessão de pecados acerca da questão da sexualidade. Que é por isso que ele vai dizer, a palavra grega porneia, traduzida por prostituição, refere-se a toda sorte de pecado sexual, seja adultério, fornicação, masturbação, incesto ou homossexualidade. Trata-se de um termo amplo que descreve toda sorte de relacionamentos sexuais ilícitos e imorais. Então, como eu disse e repito, quando nós falamos acerca da questão da imoralidade ou da prostituição, quando o texto está dizendo que esses são os pecados da carne, ele não está se referindo apenas ao sexo praticado pelo dinheiro, mas toda sorte de sexo que na realidade se torna ilícito e imoral. E dentre eles está aqui o adultério, a fornicação, que seria no caso o ato sexual de dois jovens ou de duas pessoas que não são casadas. Então, biblicamente, esse tipo de ato sexual, ele é visto como fornicação. E esse é um grande problema, porque muitas vezes nós achamos que só se trata acerca de quem faz sexo por dinheiro, mas não. Ele vai dizer que as pessoas que praticam esse tipo de pecado, na realidade estão na contramão daquilo que Deus desejou para as suas vidas. Nos versículos anteriores, ele vai dizer que aqueles que estão pelo Espírito, ou que são guiados pelo Espírito, não cometem tais coisas. Porém, nós sabemos que a área sexual é uma área complicadíssima de realmente lidar com ela. A área sexual realmente ela é uma das áreas mais complexas para não é só para a humanidade, não, para todo ser humano, seja crente ou não crente. Porém, eu entendo que quando nós temos conhecimento acerca de qual é a vontade de Deus para nossas vidas, isso nos dá poder, isso nos dá autoridade, para que realmente nós venhamos entender que, ainda que a minha carne deseje, eu não irei me deixar ser dominado por ela. Ainda que a minha carne queira, eu não irei dar vazão aos meus pecados. Porque quando nós temos conhecimento acerca do que é certo e acerca do que é errado, isso nos dá força. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, isso nos fortalece para que realmente nós não venhamos cair dentro dessas questões. E é interessante que dentro dessa questão da prostituição, como aparece a palavra porneia, está o adultério. E infelizmente hoje, esse pecado sexual, ele é um pecado que se tornou muito comum, inclusive dentre os irmãos, dentre a igreja. Tornou-se comum para algumas igrejas a questão do adultério. Adultério todo mundo comete. Então, e principalmente para o cenário secular, para as pessoas que não conhecem Deus, é muito natural você sentar numa roda de amigos e eles começarem a falar acerca das suas experiências extraconjugal. É muito natural os homens se vangloriarem de terem traído suas esposas. E é bem verdade que o mesmo acontece no contexto mais feminino também. É muito natural no século no qual vivemos hoje, as mulheres muitas vezes contarem suas experiências extraconjugal, que já tiveram fora com outros homens, e muitas vezes acharem que isso é normal. Uma máxima que hoje é utilizada é aquela questão, como é que chama? Quando você troca, quando você atinge o outro com o mesmo pecado, qual é uma palavrinha que utiliza? Me ajuda? Bala trocada não dói, né? E esse é um pensamento pagão. Esse é um pensamento totalmente contrário à vontade de Deus.
A grande realidade é que adultério vai na contramão da cultura do reino. Qualquer homem que tenha suas experiências sexuais fora do seu casamento, você na realidade está correndo um grande risco. Você está totalmente fora da vontade de Deus, está correndo um grande risco de realmente partir dessa para uma muito pior. Porque a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus os adúlteros. Porém, eu quero aqui que você entenda uma atenção no que eu vou falar. Pastor, isso quer dizer que alguém que cometeu um ato de adultério está condenado ao inferno? Não. Há uma grande diferença entre um ato de adultério e uma prática no adultério. Eu costumo dizer que o ato não condena ninguém, se a pessoa se arrepender do seu ato. Porém, a prática contínua do seu pecado levará tal homem ao inferno. Então, qualquer homem está sujeito a cair. Os grandes homens, de fato, cometeram adultérios. Você vai pegar a história dos grandes avivalistas e você vai encontrar que esses homens caíram. Pastor, e foram condenados porque cometeram um ato de adultério? Não. Eu entendo que qualquer homem, qualquer mulher está sujeito a errar. Porém, eu entendo que quando nós conhecemos Deus, quando nós estamos tendo um relacionamento com Ele, o Espírito Santo que nos convence do juízo e do pecado, Ele nos faz com que nós venhamos nos arrepender dos nossos erros e venhamos confessar diante de Deus e diante das nossas autoridades espirituais o pecado cometido. Porém, quando eu vejo alguém vivendo a sua prática pecaminosa, achando que está vivendo algo sobrenatural, que é normal, que é natural, aí sim essa pessoa está caminhando a passos largos para o inferno. Por isso é que Paulo vai dizer que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Porque o adultério, que está incluso dentro dos pecados da porneia, da prostituição, ele é totalmente contrário à vontade de Deus. Pastor, isso é um ensinamento bíblico isolado? Não, ele é totalmente recheado por versículos, por textos, por passagens bíblicas, onde Paulo adverte constantemente que tais pessoas que vivem na prática do erro não terão nenhum tipo de comunhão com Deus. Então o adultério ele vai totalmente na contramão, na realidade do que Deus estabeleceu. O sexo, de fato, ele deve ser entre um homem e uma mulher, como é que chama? Conjugal, sim, mas tem outra palavrinha. Ou seja, o sexo ele foi feito, é uma bênção para a vida de um homem e de uma mulher, quando está dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Quando foge desses padrões, esse sexo se torna totalmente errado. Não podemos entender ou ir no mesmo pensamento dos romanos, que em nome do prazer se pode tudo. Em nome do prazer, na realidade, os homens cometiam as suas piores torpezas. Então o adultério, na realidade, ele vai totalmente na contramão daquilo que Deus estabeleceu. Por isso é que ele vai dizer que aqueles que andam, que são guiados pelo Espírito, não cometem tal erro. Em segundo, nós vemos ali a fornicação. Cara, a fornicação é o sexo de dois jovens que não são casados. Não é por dinheiro, mas é por prazer. Qualquer jovem, e infelizmente isso acontece muito. Muitos jovens estão dentro das igrejas, vivendo uma vida sexual ativa. E qual é o problema, pastor? Não estão arrependidos dos seus pecados. Costumo e repito novamente, da mesma forma que o ato de adultério, acompanhado de um arrependimento, não condena ninguém. Um ato de fornicação, acompanhado de um arrependimento, também não condena. Porém, um agravante. Alguém que está namorando, termina o culto, ele vai para o motel com a menininha, com a namorada, ou com a sua ficante. Cara, você está indo na contramão do que de fato Deus estabeleceu. E tal pessoa realmente não consegue estar de bem com Deus. Algumas pessoas tentam maquiar a própria consciência. O que é maquiar a própria consciência? É fazer de conta que tá legal, tá beleza. Não tá, cara. Eu costumo dizer que existe uma lei colocada por Deus nas nossas mentes, nos nossos corações. A lei da própria consciência. Que lei é essa? É aquela lei que você não consegue fugir dela. Você tem o ato sexual, ainda que você diga, não, mas vamos casar com ela. Mas ainda que não esteja casado, é pecado. E por mais que algumas pessoas tentem dizer, não, mas eu vou me casar, cara, não tem como você fugir da culpa.
Não tem como você fugir da sua própria consciência, que traz de fato. O Espírito Santo, ele de fato, ele fala, ele branda. Você está errado. Você está indo na contramão do que de fato eu estou determinando. Então precisamos entender que um jovem que anda segundo o Espírito, alguém que está de fato vivendo pelo Espírito, ele não dá vazão aos desejos da carne. Como nós lemos nos versículos 18, porque ambos vão na contramão do outro. O Espírito, ele deseja uma vida de santidade, a carne deseja de fato uma vida de pecado. Cara, ser crente é fácil? Não é fácil. Mas ser crente é a melhor coisa que existe nessa terra. Porque quando você está vivendo no centro da vontade de Deus, você se sente preenchido, completo. Ainda que sua carne não esteja dando vazão, se alimentando dos pecados, você se sente totalmente repleto, completo. Você luta, até você chora por lutar, mas por não dar vazão, por não cair, você se sente totalmente bem. Então, um grande problema hoje, pastor, é que hoje os jovens da igreja se esqueceram que fornicação é pecado. E vivem uma vida como se fosse normal. Vivem tendo relações sexuais como se fosse lícito e não é lícito. Qualquer jovem que queira viver algo extraordinário com Deus e esteja vacilando nesse ponto, cara, você não vai provar do que Deus tem para a tua vida. Então precisamos entender isso. Precisamos entender que para andarmos segundo o Espírito de Deus, nós precisamos de fato crucificar, abrir mão dos nossos desejos e entendermos que Deus preparou o sexo para ser uma bênção dentro dos padrões criados por Ele. Não é nós que criamos as regras, é Deus quem cria. E Deus criou o sexo. E é algo maravilhoso para ser desfrutado no momento que realmente a bênção for liberada sobre. Cara, quando isso acontece, você vai namorar um bocado de vez. E para quem é casado deve namorar mais ainda. E você vai sentir em paz, totalmente em paz, sem culpa, porque de fato é algo muito bom. Porém, fora do casamento é fornicação e é pecado. Cara, masturbação. Pastor, por que masturbação é pecado? Porque, cara, a Bíblia vai dizer que o homem que olha para uma mulher com o desejo de tê-la, ele comete adultério, e se esse homem for casado. Então, a grande realidade é que quando você se masturba, quando você dá vazão aos seus desejos, você está trazendo para a sua memória alguém que não é seu. Alguém que não tem uma aliança no dedo para dizer, com ela eu posso, com ele eu posso. Então, você se masturba, quem se masturba? Eu não vou perguntar aqui, né? Claro, eu ia perguntando. Esquece, apaga da live. Cara, mas ninguém vai para o banheiro. Ninguém se masturba pensando na lua, pensando numa cadeira, né? Sempre quando você está no processo da masturbação, você vai trazer alguém na sua memória. E a grande verdade é que muitas vezes, ou todas as vezes, essa pessoa que vem, dificilmente é sua esposa. Ou dificilmente é alguém. Se é solteiro, então não é seu, então é errado. Então a masturbação, ela acaba infelizmente dando vazão a outros pecados e você acaba trazendo. Uma vez, um cara casado me perguntou, pastor, é pecado se masturbar? Eu disse, cara, deixa eu pensar uma coisa, tu é casado, tem uma esposa, tu vai se masturbar, tu não vai pensar na tua esposa, então é pecado, cara. Porque se ele dissesse, não, eu tenho minha esposa, mas estou pensando nela, tranquilo, mas não está. Porque entre ter o ato com a esposa e uma masturbação, não tem nem lógica, tem nem comparação da comparação do ato. Então assim, se alguém vai se masturbar, ele vai trazer na memória provavelmente alguém que não é a esposa dele. Então esse cara de fato estará pecando. Então a masturbação de fato, ele é um agravante contra Deus. Pastor, mas é fácil vencer? Cara, não é fácil, eu sei disso. Eu não estou aqui dizendo para vocês que é fácil lutar contra os desejos da carne. Mas eu sempre digo o seguinte, ó, Deus ele nos dá uma ordem, seres santos como eu sou santo. Aí eu pergunto a você, qual é a possibilidade de eu, Paulinho, ser santo igual Deus é santo? Qual é a chance? Responda, por gentileza. É zero, cara. Mas como é que Deus ele pediu para eu ser santo? Como Ele é santo, se Ele sabe que eu não vou conseguir ser? Eu sempre tenho dito que Deus ele não analisa os meus atos, mas Ele analisa as motivações que há no meu coração. Então Deus ele vai perceber, Ele vai olhar se Paulinho de fato ele deseja ser santo, é isso que vai contar. Para você entender mais ou menos o que eu estou falando. Imagina uma maratona. Aí tá os atletas tudo lá, aqueles caras lá da África que correm
Os caras não correm muito, mas anda quilômetros. Os caras têm uma potência, uma disponibilidade, uma resistência fora do comum. Aí tem um cara numa cadeira de roda. Cara, qual é a chance desse cara ganhar? Nenhuma. Mas tu pergunta a ele o que você vai fazer aqui. Ele vai dizer, eu vim ganhar a Olimpíada. Eu vim ganhar a maratona, eu vou correr como se eu fosse ganhar. Ele não vai ganhar, ele sabe que o corpo dele não vai deixá-lo, mas ele não está ali pensando apenas em perder. Esse cara, eu vou ganhar. Então Deus, quando Ele olha para a gente, Ele vê um paralítico. Esse nosso corpo é um corpo paralítico, mas Ele olha o que há dentro do teu coração. Qual é a tua motivação? É ser santo como Ele é santo? Ele leva isso em consideração. Vocês me compreenderam? Amém? Diga amém, né? Como você... Amém, vocês? Amém. Então, cara, masturbação é pecado sim. Dentro dos pecados da prostituição está o incesto. Cara, o incesto, eu acho que até entre as tribos pagãs, se é que tem tribos pagãs, mas tem entre as tribos que não acreditam em Deus, cara, esse é um pecado que de fato nunca foi aceito. E recentemente, ou não sei se recentemente, mas eu soube dessa informação recentemente, e até ele se defendeu dizendo que aqui não é isso que publicaram, mas o deputado Túlio Gadelha, Gadelha, né? Gadelha? Túlio, como? Gadelha, Túlio Gadelha, ele foi o relator de uma lei, onde de fato traz a ideia de todo tipo de sexo com qualquer pessoa ser permitido. Que o sexo não deve ser proibido porque o outro tem o meu tipo de sangue, que tem meu sangue, meu tipo de sangue. E quando isso veio à tona, ele se defendeu dizendo que era, mas aí eu consegui a cópia, até porque eu tenho um amigo que é assessor de um deputado, e disse, Paulinho, de fato é fato, isso não é fake news não. Ele me mandou em PDF, eu disse, cara, os caras querem aprovar, fazer com que na lei brasileira esteja lá dizendo, não é pecado, não é errado se eu quiser casar com minha filha. Não é errado se eu de fato quiser ir para a cama com a minha tia. O que importa é o amor, em nome do amor pode-se tudo. Então, são aberrações que, se você for hoje uma tribo indígena, que nunca ouviu falar de Deus, e falar, cara, eu quero, até algum pai aqui casado com uma filha, eles vão, cara, vão te matar, vão te crucificar, porque até mesmo entre os pagãos, nunca foi aceito esse tipo de imoralidade. Mas na sociedade que se diz tão ética, tão intelectual, nós observamos que os homens, infelizmente, eles caminham para isso. Eu nunca assisti uma edição de um Big Brother, mas eu soube que houve uma edição onde o cara foi com a filha para lá, foi isso mesmo, me corrija aí, e ele namorava ou tinha relações com a própria filha dentro do Big Brother. Chegou a acontecer isso ou não? Beijava a filha, né? Cara, e infelizmente eu fico imaginando esses canais, essas emissoras, porque, cara, é um canal muito burro. Dentro de um país cristão, que preserva valores cristãos, você vai incentivar o incesto, cara, a tendência é que vai falir. Eu até ouvi recentemente uma entrevista com um ex-jornalista da Globo, recentemente agora, aquele cara que apresentava o Globo Esporte, Tiago alguma coisa, e ele dizendo, cara, tem coisas que é lógica, tem coisa que 1 mais 1 é 2, os caras não conseguem entender isso. Como é que eu vou botar uma programação que vai contra o que a nação brasileira defende? Então, infelizmente, nós temos muitas aberrações e que algumas pessoas lutam por isso. Então, na realidade, o incesto, ele é errado, né? E em todas as vezes que nas escrituras aparece realmente dentro do pecado da sexualidade. Então, nós temos também o pecado da homossexualidade. Cara, eu não tenho problema nenhum se o cara ele gosta de outro homem, se a mulher gosta de outra mulher. Eu não tenho problema com esse tipo de pessoa, com algumas pessoas que têm essas vontades. Porém, eu entendo e sempre irei deixar bem claro que é pecado. Pastor, o senhor recebe alguém que é gay? Recebo. Eu tenho um gabinete toda semana com alguns meninos que têm problema nessa área. O problema não é você, na realidade, gostar do outro sexo, do mesmo sexo. O problema é você achar que isso é normal. Uma vez eu recebi uma menina aqui no galpão, e a gente teve alguns gabinetes, e ela defendia, não, pastor, não é errado não. Não é errado não. Você se sente bem, me sinto muito bem. Eu tenho minha relação e não vejo nada de mal. Deus não me acusa com relação a isso. Quando foi um dia, de madrugada, 5 horas da manhã, o meu telefone toca. Meu telefone toca, eu não atendo o telefone de madrugada e tal.
Aí ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp: pastor, venha me socorrer, porque eu estou numa orgia aqui e as pessoas estão endemoniadas. Eu disse: gente, mas você não é crente? Viva a vida na sua homossexualidade e diz que Deus está... Minha filha, fala o seguinte: levanta sua mãozinha, expulsa o demônio aí. Ela mandou um áudio desesperada para mim, porque estava uma galera numa orgia lá, a maioria desviada, e a galera se endemoniou lá dentro. Baixou o capeta lá e acabou a festa dele lá. Os desviados mandaram tudo mensagem: pastor, socorro, me socorra aqui, vem expulsar o demônio. Ó, te vira com o teu demônio aí, cara. Eu vou dormir. Porque se é tão permitido, por que não invoca Deus para expulsar o demônio que está ali? Então, cara, eu não tenho problema nenhum, mas eu encaro o problema da homossexualidade da mesma forma que eu encaro o problema do adultério. É problema de sexo, é problema de pecado. Pastor, eu gosto de homem. Vamos trabalhar para você deixar de gostar. Pastor, eu gosto de mulher. Cara, vamos aqui, nos alinhar para você entender de fato quem é você em Deus. Pastor, eu sou casado, mas eu gosto de uma amante. Vamos trabalhar para você deixar essa amante gostar de sua esposa. Então, cara, tudo se resume a pecado. O problema da nossa sociedade é que classificou, né? O cara que tem problema na área sexual, ele é visto como o leproso da sociedade. E não é. Não é. Problema de sexualidade é problema sexual. E que precisa ser tratado à luz das Escrituras. Precisa ter orientações à luz das Escrituras, porque tudo é pecado. Na realidade, a nossa sociedade, e não vou dizer a sociedade atual, isso já vem há séculos, onde a questão da homossexualidade ela é vista como o maior pecado que existe. Não é. Dentre, se colocar na balança, o cara que está traindo a esposa, o menino que está indo para o motel com a namorada e o homossexual, está tudo no mesmo peso. Não tem diferença nenhuma. Então não acho que você é melhor. Pastor, eu transei. Eu vi uma frase num seminário sobre sexualidade que eu participei, que dizia o seguinte: uma vida hétero encobre multidões de pecados. Uma vida hétero encobre multidões de pecados. Porque o cara, não, eu sou hétero, então, beleza, estou fazendo sexo com a minha esposa, mas está muitas vezes desejando a mulher do outro. Então, assim, na realidade, a homossexualidade, ela não é diferente. É pecado sexual. E nós temos que entender isso. Pastor, o senhor recebe alguém que tem problema nessa área, que é gay? Recebo. Se o cara chegar para dizer: pastor, eu entendo e quero ajuda nessa questão. Eu quero entender o que a Bíblia disse, o que é que Deus quer para a minha vida nessa área. Pastor, e tem condições de alguém vencer? Tem sim. Eu acompanho meninos e sei que eles têm vencido. Pode cair, mas não estão conformados com o pecado. É totalmente diferente, como eu disse a vocês. O problema do adúltero não é o ato, é a prática. O problema da fornicação não é o ato, é a prática. O problema da homossexualidade não é o ato, é a prática de estar vivendo na homossexualidade. Vocês estão me compreendendo, amém? Tudo é a prática, tudo na realidade é a sequência desordenada sem arrependimento que leva o homem ao inferno. Então nós de fato estamos sujeitos. O que mais tem é pastor caindo por aí, cara. O que mais tem é jovem caindo por aí. O problema é como nós tratamos, como nós nos comportamos quando realmente caímos. Eu vou dar vazão aos meus erros, vou me arrepender deles. Teve um pastor em nossas redondezas aqui, isso há alguns anos atrás, que ele deixou a esposa e casou-se com a menina. Na realidade, ele estava tendo um caso amoroso com a menina, que era dirigente do louvor. E quando foi descoberto, ele casou-se com a menina. E ele acha que está tudo normal hoje. Ouvi falar que é pastor noutra cidade agora e está lá pastoreando. Cara, pecado não envelhece. Deus não esquece o pecado que nós cometemos. A única maneira de consertar um pecado é se arrependendo dele e voltando de fato ao centro da vontade de Deus. Tem uma passagem que quando o povo veio do cativeiro da Babilônia, para aqueles que não sabem, no Antigo Testamento houve um período que o povo de Deus foram levados como escravos para a Babilônia e ficaram 70 anos na Babilônia. 70 anos é uma vida, sim ou não? O que aconteceu? Na Babilônia os hebreus se depararam com as mulheres da Babilônia. Mulheres bonitas, sensuais. Eles deixaram suas esposas e casaram-se com as mulheres da Babilônia. Tiveram filho com aquelas mulheres. Construíram família com aquelas mulheres. Passou 70 anos. Deus levou o povo de volta para Jerusalém.
Aí o profeta, aí Neemias, o sacerdote Esdras, estava ali agora, falando com o povo. Aí Deus disse: tem algo errado no meio do povo. Mas como assim, Senhor? Tem pecado no meio do povo. Mas qual é o pecado, Senhor? Aí o sacerdote vai orar. Deus diz: olha, chama o povo, diga ao povo que se eles não mandarem suas mulheres para trás com seus filhos, eu não vou operar entre eles. Meu irmão, você já pensou? O cara tem que dizer, pegar a esposa que ele amava, mas que era um ato fora do centro da vontade de Deus. Dizer: minha filha, você vai ter que ir embora com os nossos filhos. Mas por quê? Porque infelizmente está fora do centro da vontade de Deus. E o povo pegou suas esposas com os filhos e mandaram levar de volta. E enquanto não levou, Deus não operou entre eles. Parece radicalismo, parece incompreensível, mas é a vontade de Deus. Todas as vezes que um homem ele comete um erro, se ele não reparar esse erro, infelizmente ele está sentenciado, ele está caminhando a passos largos para o inferno. Então, voltando aqui, o problema não é ser homossexual. O problema de fato é não ter uma vida de arrependimento, né? Então, ou homossexualidade trata-se de um termo, não, aí ele já está explicando, né? Então, todos esses pecados, na realidade, eles são pecados ilícitos, imorais. E nós temos que entender isso, cara. Pastor, a minha vida sexual, como é que eu posso viver? Não, cara, não pode viver de qualquer forma, não. Deus criou padrões para nós de fato obedecermos. Eu queria que você antecipasse agora o outro pecado. Pecados de lascívia. A palavra grega asélgia, traduzida por lascívia, significa literalmente a libertinagem de modo geral. Mas sem dúvida é usada aqui para a lascívia nas relações sexuais. A selgia se refere a devassidão, um apetite libertino e desavergonhado. Trata-se daqueles atos indecentes que chocam o público. Quem poderia citar algo relacionado à lascívia aí? Eu sei que vocês sabem. Vocês estão com vergonha. Não, ali seria um ato de adultério ali. A lascívia, ela tá relacionada também à sensualidade, sim. A sensualidade, sim. Porém, a palavra ela traz a ideia de devassidão, de atos que choca até mesmo os imorais. Cara, não se espante com o que eu vou dizer aqui, mas existe hoje casais, homens que chamam. Um dia desse, um amigo meu chegou para mim e disse isso. Não era gabinete, é uma conversa informal. E ele disse: Paulinho, homens casados me chamam para eu transar com as mulheres deles. Eu disse: como assim? Homens casados me chamam para eu transar com as mulheres dele. E aí? E o cara fica se masturbando enquanto eu estou transando com a mulher dele. Cara, isso de fato é uma devassidão. É um apetite libertino e desavergonhado. É de fato um ato totalmente desonroso para o homem como para a mulher. E não só isso, tantas outras coisas mais que acontecem. Mulheres que chamam homens para transarem com seus maridos e tantas coisas mais que existem hoje. A grande realidade é que a área sexual ela é totalmente pervertida se nós não controlarmos os nossos pensamentos. Recentemente não, uns 4 anos atrás, tinha um pai em Monteiro, que ele era caminhoneiro e quando ele chegava de viagem, ele ia para um motel com 2 meninas. Uma de 14 e uma de 16. Quem eram as meninas? Quem sabe? Suas filhas. Ele mantinha relação sexual com suas 2 próprias filhas em orgias dentro do motel. Não é São Paulo, não é o sul do país, era aqui no interior da Paraíba. Então, infelizmente, o homem quando ele se afasta da liderança do Espírito de Deus, cara, ele comete as piores atrocidades.
Aí eu lhe pergunto, e eu tenho certeza absoluta, um homem que convida outro homem para transar com sua esposa, ele pode sentir um prazer momentaneamente, mas depois ele se sente totalmente envergonhado. Porque se tivesse prazer dele, ele colocaria lá no seu Face, no seu Instagram: hoje minha esposa transou com fulano de tal. Porque ele não faz isso. Porque ele sabe que é vergonhoso, ele sabe que é desonroso, ele sabe que é imoral e indecente o que ele está fazendo. E não só isso, jovens que vão para um motel, 2, 3 meninas, ou meninas que vão para um motel com, fazer lá sexo na orgia, grupal, trissal. Tudo isso é de fato condenado diante da palavra de Deus. O homem é quem quer modernizar as coisas e achar que é normal. Mas não é normal, é pecado. E se o homem não se arrepender dos seus pecados, ele está caminhando a passos largos para o inferno. Esses dias eu estava num culto e uma irmã chegou para mim e disse: pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. É pecado um homem ter 2 esposas? Como assim, irmã? Não, porque tem um amigo meu que ele, não é comigo não, viu, pastor? Que ele tem uma esposa e ele quer viver com outra. E eu disse: minha irmã, é pecado, sim. E ela sabia que era pecado. Mas o que é que o homem procura? Ele procura alguém que concorde com o pecado dele. Ele procura um pastor que diga: não, minha irmã, em nome do prazer pode tudo. No fundo aquela irmã, ela queria que eu dissesse: tem uma brechinha, irmão, tem aqui um pontinho. Não tem um advogado quando pega a lei, encontra uma brechinha ali para... tem um pontinho aqui, você pode, irmã. Na realidade, o homem, ele sempre está querendo saciar as suas perversidades. E sempre que eu vejo alguém partindo para esse tipo de libertinagem sexual, eu entendo que essa pessoa, ela é um viciado em pornografia. Todas as pessoas que entram por esse caminho são pessoas viciadas em pornografia. Porque a pornografia, ela condiciona o teu cérebro a buscar aquilo que você está vendo. Então, eu já tive gabinete com pessoas dizer: pastor, eu comecei na pornografia vendo sexo erótico, hétero. Mas de repente a pornografia hétero já não era satisfatória para mim. Então eu comecei a ver trissal, grupal. Daqui a pouco eu comecei a ver a pornografia gay. E daqui a pouco o cara começou a andar por tudo que é caminhos que não deveria andar. Porque a nossa mente, ela vai sendo condicionada àquilo que você está querendo ver. Você faz uma pesquisa apenas por curiosidade. Aí você viu. Aí você daqui a pouco vê a segunda vez, vê a terceira, vê a quarta. O teu cérebro vai ficar condicionado. Você não vai querer mais só ver, você vai querer agora fazer aquilo que você está fazendo. É aí que você de fato faz as piores atrocidades que um ser humano nunca pensou que poderia fazer. Que é de fato convidar outro homem, ir para um motel com outro homem, 3 homens, 4 homens, 5 mulheres, 10 mulheres, sei lá o que é que acontece. Mas todo esse tipo de devassidão, que muitas vezes choca o próprio público, as pessoas, de fato está incluso dentro do pecado da lascívia. E por que é que Paulo está falando desse assunto no primeiro século? Porque no primeiro século isso acontecia. Como eu disse a vocês, Calígula era casado e mantinha relação sexual com sua irmã. Todos esses imperadores romanos viviam uma vida na homossexualidade. Tinha suas esposas e tinha seus amantes, seus casos amorosos indecentes e imoral. Porém, nós temos que entender que, mas é prazeroso. Cara, pode ser prazeroso, mas é o prazer que vai te levar para o inferno. Por isso é que Jesus disse: se teu olho te leva a pecar, arranca teu olho. Porque é melhor você entrar no céu tendo apenas um olho e tendo 2 ir para o inferno. Se tua mão direita te leva a pecar, arranca tua mão e joga ela fora. Porque é melhor você só ter uma mão e ir para o céu do que ter 2, ser condenado e ir para o inferno. Então, o que Jesus nos convida, de fato, é entendermos que os pecados da carne, eles são até satisfatórios, mas eles levam o homem às condenações. Prossiga, por gentileza. Pecado de impureza. A palavra grega, que eu não sei que palavra é essa, a catarsia, traduzida por impureza, é um termo mais geral, o qual, embora às vezes possa denotar impureza ritual, refere-se aqui à impureza moral. Essa impureza inclui a impureza dos atos, palavras, pensamentos e intenções do coração. William Barclay, um escritor, é um comentarista. William Barclay disse que o termo era usado para descrever o pus
de uma ferida não desinfetada. Então imagine uma ferida que está botando pus para fora. Isso é algo impuro. É justamente a denotação que Paulo está tratando. Paulo está dizendo que quando nossa vida sexual está desordenada, você está na realidade igual uma ferida que está totalmente infectada, cheia de tudo aquilo que não presta. Por isso é que há uma grande necessidade de termos uma limpeza em nossa mente também. De termos uma lavagem pelo sangue de Jesus na nossa mente, para que os nossos atos, palavras e pensamentos sejam totalmente coerentes à vontade de Deus. Nessa questão da impureza entra aí a pornografia, os pensamentos, o que nós estamos visualizando. E retorno à tecla da pornografia. Cara, a pornografia é um mal terrível para a sociedade. A pornografia, ela não é um mal apenas para o adolescente, não é um mal apenas para o jovem solteiro. Ela é um mal para toda a humanidade. Homens, mulheres, casados e solteiros, hoje infelizmente são refém da pornografia. A pornografia, ela tem um poder muito grande de atrair, de seduzir e de escravizar os seres humanos. Por isso é que nós precisamos ter coragem de entendermos que os pecados, seja eles virtuais ou presenciais, eles vão contra a presença de Deus. E nós precisamos ter a coragem de buscarmos Deus, para que Deus traga de fato uma limpeza na nossa mente, nas nossas palavras, nos nossos atos, porque essa ferida, ela precisa ser sarada, ela precisa ser cuidada e não viver infeccionada. Porque a vida de muitas pessoas sexual, infelizmente, é uma ferida onde o pus está saindo constantemente. Eu sou um pastor hoje, que de 30 gabinetes que eu recebo, 29 deles, ou 25 deles, estão relacionados a problemas de sexualidade. É um mal, infelizmente. É um mal embutido, é um câncer dentro da igreja. Mas que todos, infelizmente, acabam acessando. Eu digo que a pornografia ela é muito fácil. É mais ou menos, eu sempre digo que é uma das grandes dificuldades de você vencer a pornografia. É porque imagine você alugar uma casa, e eu vou usar, por exemplo, aqui homens, que é mais atraído pelo olhar. Imagine você alugar uma casa, aí o cara que te alugou a casa disse, olha, você já alugou a casa, agora eu vou te contar um segredo, cara. A casa da vizinha, quem mora aí na vizinha, é a mulher mais linda da cidade. A mulher é um símbolo sensual, é a atração da cidade. E eu fiz um quarto, e tem uma cortina aqui no meu quarto, que quando eu puxo a cortina, eu vejo ela do outro lado, mas ela não sabe. Eu queria te pedir uma coisa, não puxa essa cortina, cara. Mas a casa está alugada a você. Eu te pergunto uma coisa. E esse cara vai puxar a cortina ou não? Vai, cara. Hã? Ele vai dizer, tá bom, eu não vou puxar não. Tá feito o contrato aqui. Mas toda hora ele vai passar e ficar, rapaz, essa cortina. Ela entrou em casa agora, rapaz. Daqui a pouco ele vai puxar a cortina, sabe? Ele vai. Pronto, cara. Depois puxou a cortina, meu irmão, já era. Isso é a pornografia, cara. É muito fácil. É muito fácil e ninguém estar vendo, com exceção do próprio Deus. Então, pastor, como eu vencer a pornografia? Cara, para vencer a pornografia, eu entendo que você tem que entender uma coisa. Existe um pecado que nós iremos tratar ele não está relacionado agora, que é o pecado de idolatria. Nesse pecado de idolatria, eu vou tratar acerca da pornografia. E vou mostrar para vocês que, muitas vezes, nós não deixamos a pornografia, porque a pornografia tornou-se o nosso ídolo, tornou-se o nosso Deus, tornou aquilo que nós adoramos. E aquilo que você adora, é muito difícil você deixar. Então, quando é que eu consigo deixar a pornografia? É quando eu entendo que o meu Deus não é a pornografia, o meu Deus é o meu Senhor que me salvou. Quando o meu amor é maior por Ele, eu não faço por questões de entendimento. Para você que é um cidadão comum, que tem raciocínio lógico, e você tem filha, tem filho, passaria a possibilidade de você ver sua filha nua? Você vai dizer, pastor, está louco? Jamais. Concordo com você. Porque você ama tanto sua filha que você diz, não, isso vai longe de tudo, todas as minhas aberrações.
Então é com esse mesmo senso que eu tenho que entender. Que quando eu olho, quando eu acesso, quando eu busco me refugiar na pornografia, eu estou, de fato, pecando contra Deus, como se eu estivesse olhando a minha própria filha. É esse sentido que eu tenho que ter na minha mente. Então, a gente vai tratar essa questão mais sobre o pecado relacionado à questão da idolatria, tá bom? Mas a impureza, cara, ela envolve pensamentos, ela envolve atos, ela envolve palavras, e eu tenho que entender que esses pecados de prostituição, de lascívia e de impureza sexual, eles são contrários à vontade de Deus. Adianta aí. E qual é o grande problema de estarmos dando vazão a esses pecados? Deixa lá ainda. Volta lá. Qual é o grande problema de estarmos dando vazão a esses pecados? Afinal de contas, Deus nos fez homem e mulher. Deus nos fez com aptidões sexuais. Por que não dar vazão a isso? Cara, o agravante maior é por conta do versículo que nós iremos ler agora. O que houve aí? Hã? O slide está assim? Gálatas 5:21. O grande agravante está no final do versículo. E a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o quê? O reino de Deus. O maior agravante de darmos vazão aos nossos desejos sexuais é que nós estamos totalmente distantes do reino de Deus. Tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Porque Apocalipse 21 vai dizer que os impuros, os imorais, ficarão de fora do reino que Deus preparou para nós. Então, cara, eu sou crente, mas eu não quero abrir mão das minhas orgias, das minhas vontades sexuais. Cara, você, infelizmente, está dentro da igreja, mas caminhando a passos largos para o inferno. Tem um versículo que, por muitos anos, Deus tratou comigo, que era: os que andam na carne não podem agradar a Deus. Todas as vezes que eu queria ou cometer algo que era contrário à vontade de Deus, o Espírito Santo dizia: os que andam na carne não podem me agradar. Que nós vamos entender todas as vezes, e minha oração é que esse versículo ele entre na tua mente ao ponto de você entender: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essas coisas deixa estar referindo-se aos pecados da carne. Então eu tenho que entender que eu preciso de fato lutar contra os desejos que me cercam. Que a proposta de Deus para mim e para nós é que sejamos santos como Ele é santo. Eu queria que você colocasse agora, por gentileza, Efésios capítulo 5. Paulo escrevendo dentro desse mesmo teor, acerca desse mesmo assunto. No Efésios capítulo 5, ele vai dizer: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Por quê? Volta o versículo primeiro. Porque nós devemos ser imitadores de Deus. Por isso que no versículo 3 agora, ele vai dizer: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Então, imoralidade sexual não deveria fazer parte da vida de um cristão. Eu sei que faz, mas não deveria. Porque no versículo anterior ele está dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus. E eu pergunto a você: Deus é um ser imoral? Claro que não, cara. Deus ele fez tudo com muita decência e com muita ordem. Então, não deve, versículo de número 3.
Então entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Próximo. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Segura um pouquinho aí. O que é gracejos imorais? Cara, eu às vezes eu fico vendo alguns meninos brincando com os outros, como se o outro fosse um homossexual, brincando acerca de questões que envolvem sexualidade. Cara, esse tipo de brincadeira não deve existir entre um cristão. Você não deve brincar com a sexualidade do outro. Você não deve rir da sexualidade do outro, se porventura ele tiver um erro nessa questão. E nem tampouco ficar chamando o outro de viadinho, de bichinha, isso ou aquilo. Porque, cara, isso, primeiro que é uma ofensa ao teu semelhante. Quando eu vejo alguém brincando com o outro, chamando o outro com esses termos, a minha vontade é de repreender, dizer, bicho, cara, não faz isso não, cara. Ainda que ele tenha esse problema nessa área, cara, seja humano para com ele. Porque você tem suas perversidades também. E se eu soubesse, eu poderia expor ela para você aqui. Faça igual o pastor Misael, quando ele disse que um cara foi pregar na igreja dele, e o pregador começou a pregar e chamou, quem quer uma oração, venha para frente. Aí disse que ninguém foi. Aí disse, o pastor Misael disse, eu vou lá para incentivar os demais, né? O pastor Misael disse que foi, aí ficou lá de joelho, né? E ninguém foi. Aí disse, mas rapaz, aí disse que olhou para trás e disse, eu sei o teu pecado, vem para cá, vem. Aí disse que a vontade era, irmão, eu sei, vem cá, vem. Tu está precisando, ó, eu tive gabinete essa semana, vem para cá. Disse que a vontade era chamar todo mundo para frente, porque ele tinha tido gabinete com a galera e sabia qual era o pecado da galera, né? Só que a galera fica ali, não, eu mesmo não tenho pecado não, tem, cara. Então, gracejos imorais, cara, isso não deve existir entre os filhos de Deus. Brincar com a sexualidade do outro, rir da sexualidade do outro, rir do pecado do outro, cara, não faz isso. É humilhante, é degradante e é anticristão. Então o cristão ele deve se comportar numa ética aonde o outro não seja de fato diminuído por conta de algumas falhas que ele tenha cometido. O cara errou, o cara tem uma falha, tem um problema, não seria um problema, mas tem uma dificuldade em alguma questão sexual. Cara, se você souber, ajuda o cara. Não ri das fraquezas que o outro tem. Porque todos nós temos nossas fraquezas e se viesse à tona, com certeza nós não iríamos achar legal se porventura alguém ficasse rindo das nossas fraquezas. Então não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Se você tiver que abrir sua boca, cara, abra para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para orientar os outros, para que os outros sejam edificados através das suas palavras. Pode continuar. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas. Pois é por essa causa, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Ira de Deus aí é punição de Deus mesmo. Às vezes Deus está punindo algumas pessoas, a gente não sabe por quê. Mas muitas vezes é porque, infelizmente, a vida imoral das pessoas estão totalmente distante do que Deus projetou para elas. Pode continuar. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Essa é a orientação de Deus para nossas vidas. Mas sabe qual é o problema do século qual vivemos? É que a palavra de Deus já não é tão importante para algumas pessoas. O que Deus fala já não tem tanto teor para algumas pessoas. O cara vem para a doutrina, ele vem para o ensino, ele ouve a palavra, mas quando sai da palavra, quando sai do culto, ele diz, cara, é verdade, mas eu não concordo não. Não é tão importante para mim o que eu li nas Escrituras. Eu costumo dizer que há uma falta de fé, não em que Deus existe hoje. Há uma falta de fé operando nas pessoas acerca de credibilidade na palavra de Deus. Uma das estratégias de Satanás é fazer com que as pessoas percam a credibilidade na Bíblia. Sabe por quê? Porque somente a Bíblia tem poder de converter o homem do seu pecado.
Paulo vai dizer que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é o poder, ele é o dínamos de Deus, para levar o outro ao arrependimento. Então qual é a estratégia de Satanás? É desfavorecer, é desacreditar as Escrituras. Mas que você entenda, cara, quer ser um cristão autêntico e verdadeiro, tenha a Bíblia como regra de fé. Cara, o que Deus fala não é para ser discutido, o que Deus fala é para ser obedecido. Se nós como igreja não entendemos esse princípio, hoje ou amanhã esse galpão não existirá mais. Mas se nós entendermos que a Bíblia é nossa regra de fé, que nós não estamos aqui para viver pelas nossas próprias vontades, nós estamos aqui para viver a vontade de Deus, cara, essa igreja irá permanecer intacta, crescendo, avivada, muito mais acontecerá se nós entendermos esses princípios. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar com você.